Bom dia, queridos amigos do Centro Espírita Deolindo Alves. Mais uma vez a gente volta a esse nosso canal de comunicações com o intuito de refletirmos sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Como tema do dia de hoje, nós vamos abordar o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema, dado por Kardec, é moral estranha. E antes de iniciarmos o nosso bate-papo, vamos já de pronto agradecer ao plano espiritual por todas as bênçãos que tem derramado sobre nós, agradecer pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos novamente, todos com saúde, né? Buscando esse entendimento dos ensinamentos do Mestre. Agradecer por sermos um instrumento, ainda que um instrumento imperfeito, mas a serviço da espiritualidade. Vamos lá, para a gente iniciar as nossas reflexões desse tema, aliás, um capítulo bastante curioso e interessante do Evangelho, porque nesse capítulo, um dos poucos, inclusive, do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec não acrescenta aquele conteúdo chamado Instruções dos Espíritos. Então, o que temos ali, basicamente, é a citação dos Evangelhos e alguma reflexão do próprio Kardec. E eu imagino assim, para nós falarmos de moral estranha, eu gosto sempre da gente buscar o entendimento sobre o significado dos assuntos que a gente vai tratar. Até para a gente poder alinhar qual vai ser a nossa conduta de reflexão, né? E quando falamos de moral estranha, primeiramente, o que se entende por moral, né? A moral é a regra de boa conduta. Portanto, é a distinção que fazemos entre o bem e o mal. E essa regra, né, de boa conduta, ela está fundamentada na observação das leis de Deus, né? E aí só lembrando que onde é que está gravada a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, se vasculharmos a nossa consciência diante de qualquer decisão que formos tomar, de qualquer atitude ou postura que formos adotar na nossa conduta terrena, nós encontraremos na nossa consciência o que é o certo e o que é o errado, né? A distinção entre o bem e o mal. E isto é o que se entende por moral. Outro termo que é importante a gente já alinhar, que faz parte do título desse capítulo, é estranho. O que significa estranho? Estranho é quando nós consideramos algo extraordinário, esquisito até, de certa maneira, algo que é oposto aos costumes, oposto ao hábito que se tem, oposto ao senso comum. Também podemos dizer que algo estranho é aquilo que a gente acha diferente do que é natural se esperar, né? E aí, quando juntamos os dois termos, nós vamos ter assim: moral estranha seria uma regra de boa conduta esquisita, oposta ao senso comum. E o que nós vamos encontrar nesse capítulo, então? Enunciados que foram relacionados às falas de Jesus Cristo, do Mestre Jesus, e que, de certa maneira, quando interpretamos esses enunciados, esses ensinamentos, de uma maneira muito superficial, podemos, de certa forma, considerar que algo está esquisito, né? Então, a nossa proposta é que a gente possa trazer um pouco de luz a esses enunciados que foram aglutinados por Kardec nesse capítulo chamado Moral Estranha. E vamos lá então, o que a gente teria aqui
como considerações já iniciais, além de alinharmos o entendimento entre moral, o termo estranho, e aí a junção dos dois. Será que as palavras ao longo do tempo elas perdem seu significado, seu sentido? E a gente vai ver que muitas palavras, de fato, ao longo do tempo, vão perdendo o seu significado original, vão sendo readaptados, ressignificados pelos novos costumes, né? O próprio filósofo Sócrates, já na antiguidade, ele dizia que antes de nós começarmos qualquer discussão, ou um debate, ou uma reflexão, nós devemos definir de maneira muito clara os termos que serão utilizados. Porque ao definirmos de maneira muito clara os termos que vamos abordar, esse procedimento evita ou ameniza os ruídos na comunicação. E aqui nesse capítulo 23, Moral Estranha, é muito importante que a gente tenha esse cuidado de alinharmos o significado, o sentido daquilo que estamos falando. Como eu falei, nós vamos abordar enunciados que foram relacionados às falas do Mestre Jesus, e sobre as palavras que o Mestre usou, é importante nós já começarmos a pensar em 3 ressalvas importantes. Primeiro, que o próprio Mestre Jesus não deixou registro escrito de sua própria autoria. Não há nenhum texto que esteja assinado por ele. Ou seja, ele adotou como uma metodologia de transmissão dos seus ensinamentos o que nós chamamos de transmissão oral e, além disso, a vivência do Mestre, né? As suas atitudes, porque sabemos que as atitudes falam muito mais do que as palavras. A segunda ressalva que devemos fazer aqui: os apóstolos que escreveram os evangelhos, né? Quando falamos ali do evangelho de Mateus, de Lucas, de João, Pedro, enfim, os apóstolos escreveram os evangelhos muito tempo depois da passagem de Jesus. Portanto, muito tempo depois de que receberam oralmente aqueles ensinamentos. Então, pode ser que alguma coisa se perdeu na memória. A terceira ressalva importante: todos os escritos dos apóstolos, normalmente escritos originalmente em linguagem antiga e até arcaica, foram traduzidos ao longo do tempo, sofrendo naturalmente ajustes e alterações. A própria Bíblia Sagrada sabemos que ela foi transcrita para o grego, do grego para o latim, né? E nessas transcrições, algum tipo de modificação pode ter ocorrido. Muito bem. Outro ponto importante agora para a gente fechar essas considerações iniciais do tema de hoje é que essas referências bíblicas que a gente vai citar aqui, elas estão contidas historicamente naquelas instruções de Jesus depois do Sermão da Montanha, nas instruções que Jesus transmitiu aos discípulos quando eles iniciaram as suas andanças, né? Já atuando como discípulos do Mestre, já tendo recebido as virtudes que deveriam exercitar, né? A autoridade para promover a cura, para doutrinar os espíritos trevosos, né? E essas instruções elas vinham como uma forma de Jesus reforçar os seus ensinamentos, tá bem? E aí vamos lá. O primeiro tema incutido nesse capítulo, ele vai dizer assim, ó, odiar pai e mãe. Ora, como é que Jesus poderia ter dito a alguém odiar pai e mãe, se na verdade ele nos ensinou honrar pai e mãe, né? E aí vamos lá encontrar então, numa das versões do Evangelho de de Mateus, esse enunciado, dizendo mais ou menos o seguinte: aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de ser meu seguidor. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Veja que aqui Mateus já não usa o termo odiar e já usa uma interpretação para esse termo, dizendo aquele que ama mais uma coisa do que outra. No trecho de Lucas, o enunciado
vai dizer assim, ó, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. Então, Lucas já optou, né? Quem transcreveu o Evangelho de Lucas optou em usar o termo odiar. Muito bem. Mas o que significa odiar, então? Vamos já alinhar aqui o nosso entendimento. Em latim, grego e hebraico, a palavra odiar não possui o mesmo significado, o mesmo sentido literal como entendemos hoje o termo odiar. Ela significa amar menos, justamente a proposta que foi colocada no enunciado do Evangelho. Vamos voltar aqui no Evangelho de Mateus, né? Aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim. E é esse o sentido que se deve dar a esse termo, né? Quando nós falarmos odiar pai e mãe, a gente deveria pensar o seguinte: poderíamos compreender da seguinte maneira: aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, aqui nesse sentido de Jesus, ele está dizendo a Deus, né? Então, aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a Deus, aquele que ama o filho ou a filha mais do que a Deus, não é digno de mim. E é muito claro entendermos isso agora pelo seguinte: quais foram os 2 mandamentos ensinados por Jesus e que ele mesmo disse que resumem toda a lei e os profetas? Todos os profetas que vieram antes dele, né? E a gente já sabe quais são. Primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Aí o segundo mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. Veja que aqui, ao buscarmos o resumo de toda a lei dos profetas que Jesus nos propõe, ele já dá o entendimento desse trecho, né? Então, aquele que ama mais o pai ou a mãe, o filho ou a filha, aquele que ama as coisas da terra mais do que a Deus, está indo contrário ao que o mestre ensinou, né? Porque ele disse: primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. Aí o segundo, sim, amar o próximo como a ti mesmo. E mesmo amar o próximo como a ti mesmo, vai dizer assim: olha, você tem que se amar. Desse amor que você nutre por você mesmo, você poder doar para o outro. Seja ele o teu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa, o teu vizinho, o teu amigo, um desconhecido na rua. Muito bem. O segundo enunciado nesse capítulo, que foi compilado por Kardec, ele vai dizer assim, ó: abandonar pai, mãe e filhos. Ora, de novo, né, um ensinamento que está contrário, quando entendemos de maneira literal, ao ensinamento do mestre, né? Abandonar pai e mãe. Ora, como assim? Se eu tenho que honrar pai e mãe, se eu tenho que cuidar dos filhos, como é que eu vou abandonar filhos? Mas aqui a gente vai buscar o seguinte entendimento. Ora, o pensamento central desse enunciado, ele vai dizer o seguinte: nós temos que primeiro colocar os nossos interesses naquilo que está ligado à nossa vida espiritual. E por que isso? Porque somos espíritos na nossa essência, que estamos ocupando momentaneamente uma roupagem terrena, com a qual nos expressamos nessa existência, nessa encarnação. Então, acima das nossas preocupações terrenas, que elas são efêmeras, né, mundanas, materiais, nós devemos colocar as nossas preocupações, os nossos interesses naquilo que vai de encontro à nossa evolução espiritual. Outro aspecto também que podemos colocar como reflexão nesse item é que existem deveres, e nós temos diversos deveres na nossa existência terrena,
mas tem deveres que se sobrepõem uns aos outros, é que nós chamamos aqui de prioridades, né? E qual é a minha prioridade hoje? Será que a minha prioridade hoje, aquilo que eu coloco como primeiro lugar na minha vida, são as preocupações terrenas, materiais? É pagar o boleto no fim do mês? Não que não devamos nos preocupar com isso, mas isso de fato é o mais importante, né? E aí vamos buscar alguns exemplos desse abandonar pai, mãe e filhos. Ora, um filho quando vai estudar fora, né, buscando uma melhor qualificação, às vezes numa outra cidade, num outro estado, nosso Brasil ele é muito grande, né? Mas às vezes vai estudar fora do país, em outro país. Ele não tem que, de certa maneira, abandonar o pai e a mãe, abandonar a vida que ele tem aqui para buscar uma melhoria na sua condição em outro lugar? Será que o pai, que para dar o sustento para sua família, vai buscar uma oportunidade de trabalho longe, seja em outra cidade, em outro estado, em outro país, ele está errado ao fazê-lo? Será que ele não tem que, de certa maneira, abandonar a família para buscar vamos dizer assim, uma posição de trabalho que lhe traga o sustento necessário, né? Agora, outro ponto importante, o que nós acabamos de falar? Não colocar os interesses terrenos, materiais, acima dos interesses espirituais. E aqui tem um ponto muito importante. O fato, né, desse pai ter necessidade de trabalhar longe, né? Esse filho ter ido estudar longe, isso não diminui as afeições. Não deveria, pelo menos, diminuir as afeições. O afastamento geográfico, material, não deve diminuir o respeito que um deve ter para com o outro. Não deve diminuir a solicitude que a gente deve aos nossos pais e nem a ternura que os pais devem ter com os filhos. Eu diria que até mesmo o advento do divórcio, esse afastamento entre dois seres que haviam se juntado antes, né? E que nós sabemos que muitas vezes o divórcio ele é um mal menor, né? E que mal menor é esse? Se a convivência ela está pautada na falta de respeito, no descaso, no desprezo, no distanciamento dentro de casa, ora, às vezes o divórcio é um mal menor. Mas o fato de ambos os cônjuges se separarem não diminui o respeito entre ambos, não diminui a solicitude que ambos devem ter aos filhos que são filhos em comum, né? Então, quando falamos abandonar pai, mãe e filhos, às vezes esse abandono, esse distanciamento é necessário, mas não deve ser motivo e nem justificar o abandono espiritual e afetivo. Esse é o ponto importante desse segundo enunciado. O terceiro enunciado que a gente encontra nesse capítulo, muito curioso, é uma passagem no Evangelho de Lucas, em que Jesus disse assim a um seguidor: siga-me. E esse jovem respondeu a Jesus o seguinte: mestre, permita-me que eu vá primeiro enterrar meu pai. Jesus então retruca: deixai que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Mas o que é isso? Deixar os mortos enterrar seus mortos? Ora, aqui Jesus estava ensinando o seguinte: não vos inquieteis com a morte do corpo físico. Não vos inquieteis com o corpo do teu pai que já está sem vida. Preocupa-te com o espírito dele. Esse seguiu sua trajetória. Vá pregar o reino de Deus. Vá dizer aos homens, sim, que a sua verdadeira pátria, a pátria do teu pai, a morada que ele foi buscar, não se encontra aqui na terra mais. Ela está exatamente no outro plano de vida. E aqui Jesus propõe o seguinte: vai esclarecer aos homens, aqueles que acreditam que tudo acaba no túmulo, vai dizer a eles que o teu pai ainda segue como espírito.
que o que morre é só a matéria, que o corpo veio do pó e volta ao pó, mas o espírito segue a sua trajetória. Era esse o sentido do ensinamento de Jesus quando ele disse: tu vai e anuncia o reino de Deus. Quarto enunciado desse capítulo, esse é um pouco mais contundente, né? Imagina, Jesus foi o mestre que veio nos trazer a paz, a lei de amor, de caridade. E aí, em uma determinada passagem, ele vai dizer assim: não pensem que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer-lhe a paz, mas a espada. No outro trecho, já de Lucas, vamos encontrar o seguinte enunciado: eu vim trazer fogo à terra e quero que ele se acenda. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Eu vim trazer a separação. Porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas 3 contra 2. E como é que a gente entende esse enunciado do mestre? Nossa, ele veio trazer a paz e a espada. Bem, um aspecto importante da gente observar é que os adeptos do cristianismo, desde muito cedo, já os próprios discípulos que estavam mais próximos do mestre, eles não se entenderam quanto à mensagem, ao ensinamento do mestre, à interpretação das palavras do mestre. Na maioria, essas palavras veladas por alguma alegoria, algum sentido figurado. E até hoje é assim. 2022 anos depois, ainda hoje é assim. A gente ainda não consegue se entender na interpretação do ensinamento do mestre. Por conta disso, surgiram várias seitas, cada uma querendo ser a dona da verdade, cada uma querendo fazer valer a sua bandeira, esquecendo que o mais importante dos preceitos divinos trazidos pelo mestre, mais relevante, era a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Toda ideia nova, ela sempre vai gerar algum tipo de oposição. E essa ideia nova, quando muito bem fundamentada na lógica e na razão, ela vai ferir os interesses do poder vigente. Isso vai acontecer na ciência, na filosofia, na religião. Quando buscamos a boa nova, significado do Evangelho, e a síntese do Evangelho do Cristo, a lei de amor e a figura de Deus Pai, né? Fizemos um resumo, um breve resumo, de como se comportou o mundo cristão desde a morte do Cristo na cruz até o final da Idade Média. Estou falando de até mais ou menos 1500. A gente vai encontrar, eu fiz um breve resumo aqui de 5 grandes acontecimentos, né? Primeiro, o cristianismo vinculado ao poder de Roma e a fundação da Igreja Católica é estreitamente ligada ao poder. Depois disso, logo em seguida, a Guerra Santa e a expansão do islamismo. Mais adiante, divisão da Igreja Católica entre romana e ortodoxa. Um pouco mais adiante, vivenciamos as Cruzadas. E para fechar esse resumo, o Tribunal da Santa Inquisição. Cada um desses itens, se nós buscarmos o entendimento e o que aconteceu, isso dos fatos históricos que foram relatados, a gente vai encontrar a espada sendo um instrumento de manifestação dos homens, usando o nome do Mestre Jesus como bandeira. E será que foi isso que ele nos ensinou? Será que ele ensinou a gente aniquilar aquele que pensa diferente de nós? Há uma frase que diz assim: as sombras da idade medieval confundiram as lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. Isso seria motivo da gente
abrir um bate-papo aqui de horas, né? Mas como reflexão final que eu quero propor a vocês nesse nosso bate-papo de hoje é assim: como podemos interpretar a simbologia da espada e do fogo? Qual é o mal que nós precisamos cortar ou extrair de dentro de nós? Quais são as ervas daninhas que ainda cultivamos e que precisamos atear fogo, ou seja, extinguir do nosso coração? Fica essa reflexão para a gente, né? Lembrando que o nosso mestre era um mestre que sempre levantou a bandeira da paz e do amor. O amor na sua expressão mais sublime, mais ampla, né? Em diversas formas de se manifestar esse amor. Que a gente possa refletir sobre esses ensinamentos do mestre, possamos buscar um sentido de aplicá-los na nossa trajetória terrena e na nossa evolução como espírito. Desejo a todos uma boa semana, que estejam todos bem e que a gente possa em breve se encontrar. Uma saudação final no nosso Namastê.